Também até aqui, tudo em linha, certo? O problema é agora. O aluno veio falar para mim essa semana que não está muito contente com a empresa que ele está trabalhando atualmente. Esse aluno, ele era líder de contabilidade numa empresa pequena no interior. Ele entrou na formação profissional em ciência de dados da comunidade DS, fez toda a formação, conseguiu fazer a migração de carreira para cientista de dados numa empresa 100% remoto e hoje ele trabalha no interior para uma grande empresa em São Paulo. Veio falar para mim que ele sente que no trabalho dele ele não está realizando projetos de cientista de dados, e sim de analista de dados. E aí eu disse para ele que esse é um grande problema, porque no dia que ele for para uma próxima empresa que tem uma nova oportunidade melhor salarial ou que tem condições melhores de trabalho, ele vai ter dificuldade em conseguir essa vaga. Porque o próximo recrutador vai perguntar para ele assim: tá, você está dizendo aqui no seu currículo que você é cientista de dados, tem experiência com isso. Então me conta aí 3 projetos que você acha relevante que você fez na área, na sua empresa. E ele vai contar os projetos dele. Se esse recrutador ele souber o que um cientista de dados realmente faz, ele vai dizer assim: tá, mas esses projetos aí não são projetos de cientista de dados, são projetos de análise de dados. Como é que eu vou contratar você para a vaga de cientista se você não tem experiência como cientista de dados? Então esse é o grande problema. O que eu vou passar para você aqui nesse vídeo é para você tomar muito cuidado na hora de avaliar as vagas para cientista de dados. Existem muitas empresas que estão anunciando vagas como para cientista de dados, porém o trabalho real que elas estão pedindo na descrição da vaga é o trabalho para analista de dados. Você pode até ficar contente no primeiro momento, quando você fizer a sua migração de carreira, mas isso vai te prejudicar no futuro. Vai atrapalhar o teu crescimento profissional, vai fazer com que você estagne, que você não consiga sair da empresa porque você não está gerando projetos na vaga pela qual você foi contratado. Então esse é o tema desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e eu vou mostrar aqui para você 2 vagas. Uma vaga que está super bem escrita, que reflete realmente a realidade de trabalho de um cientista de dados, e uma outra que está, no mínimo, suspeita. E aí, se você for arriscar para essa vaga, vale muito a pena dar uma pesquisada na empresa antes de se candidatar, ou até mesmo de aceitar a oferta, caso você passe no processo seletivo, porque não parece uma boa descrição de vaga para essa posição. Bom, a primeira vaga que está super bem escrita é essa aqui, ó. É para cientista de dados júnior, que foi publicado em 8 de janeiro desse ano. E a descrição da vaga é o seguinte, ó. Aqui na Rank My App, possuímos uma equipe altamente engajada, que busca acelerar e otimizar a presença mobile das empresas que são os nossos clientes, através de muita tecnologia e colaboradores apaixonados pelo que fazem. Nossa área de produtos está crescendo e buscamos uma pessoa que seja organizada e proativa, com conhecimento do cenário de tecnologia para nos ajudar a escalar os resultados da nossa área com foco em assertividade. Responsabilidade e atribuições. Quais serão os principais desafios? Auxiliar no acompanhamento e elaboração de dashboards, gestão de métricas e KPIs do negócio, fazer análises dos dados de desenvolvimento de estudos personalizados para decisões estratégicas, estudos e análises estatísticas exploratórias para a geração de insights, desenvolver modelos estatísticos, interação com áreas de negócio e TI, modelagem de dados, criação de algoritmos de machine learning, criação de modelos descritivos, preditivos e prescritivos. Bom, em termos de desafio, que são as responsabilidades e atribuições, a vaga está super encaixada com o que é a responsabilidade de um cientista de dados júnior, tá? Primeira coisa, auxiliar e acompanhar a elaboração de dashboards. Você, como cientista de dados, não vai passar 100% do tempo treinando algoritmos, mexendo com inteligência artificial. Você vai passar a maior parte do tempo resolvendo problemas. E se os problemas são resolvidos criando indicadores, são indicadores que você vai criar. Se os problemas são resolvidos com algoritmos de machine learning treinados, são algoritmos que você vai treinar. Então, o seu principal papel é resolver problemas com dados. A forma de fazer isso é você que vai avaliar dependendo da complexidade e da necessidade do problema. Então, sim, você vai trabalhar elaborando dashboards e acompanhando as métricas de performance. Gestão de métricas e KPIs do negócio. KPIs são métricas de performance, são indicadores de performance. São métricas de número de vendas, número de devoluções de produto, número de downloads de aplicativo, e você precisa manter essas métricas atualizadas. Esse também é o seu papel. Como cientista de dados, você precisa da visibilidade do que está acontecendo nas empresas através dos dados. E para isso você cria e faz a gestão dessas métricas de negócio. Fazer análise de dados e desenvolvimento de estudos personalizados para decisões estratégicas. Isso aqui também é papel do cientista de dados. Uma das partes do trabalho dele é você reunir os dados, você descrever esses dados para mostrar o cenário em que a empresa está, você fazer um diagnóstico do porquê que aquele cenário está acontecendo, então por que as métricas estão boas, estão ruins,
Você também é responsável por fazer uma análise preditiva e tentar antecipar as métricas futuras e prescritiva, para você conseguir dizer para o negócio quais são as melhores ações para se tomar naquele momento. Então você precisa saber fazer uma análise preditiva, descritiva, diagnóstica e preditiva, tá? Então você também precisa fazer isso. Estudos e análises estatísticas exploratórias para geração de insights. Tá, isso aqui é o que eu acabei de explicar. São essas análises onde você vai levantar hipóteses, vai coletar os dados, vai resolver essas hipóteses ou vai validar ou desvalidar essas hipóteses e vai trazer esse compilado do que deu certo e do que deu errado para as pessoas terem noção do que realmente está acontecendo no negócio. Então são essas análises pontuais que você faz para ajudar as pessoas a terem visibilidade do que elas estão fazendo. Desenvolver modelos estatísticos. Isso aqui é imprescindível. Essa é a grande diferença do cientista de dados para as outras áreas. Isso é o que o cientista de dados tem de mais poderoso. Isso foi com que o cientista de dados fez com que o cientista de dados ficasse mais famoso no mercado e tivesse todo esse boom em torno da profissão. Essa capacidade de treinar algoritmos de machine learning e estatísticos para conseguir antecipar uma métrica. A empresa ela consegue agora não tomar decisão olhando para o passado, mas consegue tomar decisão no que pode acontecer no futuro. Isso é uma baita ferramenta, isso é uma baita oportunidade da empresa conseguir acelerar o seu crescimento. Então, essa é o grande trunfo do cientista de dados. Então, todas as vagas precisam ter essa responsabilidade para o cientista de dados, desenvolver algoritmos. Se uma vaga não tiver esse requisito, fique atento, porque quando você tira essa responsabilidade do cientista, ele se torna um analista, 100% analista de dados. Interação com áreas de negócio e TI, isso é obviamente uma parte do seu trabalho, porque você precisa conviver com as pessoas de negócio para entender como elas estão tomando as decisões atualmente e com isso propor soluções de dados, que podem ser dashboards, indicadores ou algoritmos, para ajudar essas pessoas a tomar a melhor decisão. Então você precisa interagir com essas pessoas e saber como que é a tomada de decisão delas. Modelagem de dados é você simplesmente organizar os dados de modo que eles possam ser treinados pelos algoritmos. Criação dos algoritmos de machine learning. Você tem algoritmos de machine learning, né, do aprendizado de máquina, mas você também tem modelos estatísticos, tá? Você tem duas classes de algoritmos e saber treinar esses algoritmos dessas duas classes também é fundamental. E criação de modelos descritivos, preditivos e prescritivos, que foi o que eu já comentei aqui. Tanto um analista de dados mesmo, quanto um cientista de dados, precisa fazer as 4 análises fundamentais, que é descritiva, diagnóstica, prescritiva e preditiva. Se você não souber, você não consegue extrair o maior poder dos dados com as suas análises. Então, em termos de desafio, aqui está super em linha. Tá? Você precisa gerar valor para a empresa, construindo dashboards, indicadores e análises e treinar algoritmos de machine learning quando você enxergar que aquilo faz sentido. Né? Você não vá acreditando que você vai só fazer algoritmos de machine learning e mexer com inteligência artificial. Você foi contratado para resolver problemas com dados e você vai resolver avaliando qual é a melhor alternativa para cada tipo de problema. Requerimentos e qualificações. O que o time busca? Experiência em programação para ciência de dados, Python e/ou R. Experiência em manipulação de dados em SQL, MySQL e MongoDB. Experiência em plataforma de Business Intelligence, preferencialmente Power BI. Habilidade em manipulação de formas distintas de dados. Experiência com gestão de dados. Conhecimento em estatística básica e suas aplicações. Capacidade analítica e facilidade em interpretar e apresentar resultados. Experiência prévia com a criação e desenvolvimento de algoritmos de machine learning. Experiência prévia em consumo de dados via APIs. Visão de negócio para entender a necessidade do produto e traduzir em uma solução estratégica, utilizando estatísticas e/ou métodos matemáticos. Bom, os requerimentos aqui, as qualificações estão também 100% alinhados. Experiência em programação para ciência de dados. Observe que não é programação para ciência de dados. Então é uma programação voltada para análise de dados, não para construção de sistemas. Experiência em manipulação de dados com SQL. MySQL, que é um banco SQL, e MongoDB, que é um banco NoSQL. Tá? Se você sabe a estrutura de consulta de tabelas no SQL, você vai saber também no NoSQL. Então não é tão difícil de aprender. E o único banco que você aprende, que é o MongoDB, você também aprende para todos os outros. Tá? Experiência em plataformas de Business Intelligence, preferencialmente Power BI, que deve ser a plataforma que a empresa está usando e que ela recomenda para você criar os seus indicadores. Também não é muito difícil de aprender, Power BI até bem simples. Habilidade em manipulação de formas distintas de dados. Então, manipular JSON, manipular dicionários, CSVs, textos, tudo isso são formas que, se você aprender a programar para ciência de dados, você vai acabar tendo contato com isso durante o seu aprendizado. Então, também está super em linha.
Experiência com gestão de dados. Então, a gestão do processo mesmo. Saber fazer a parte de extração, transformação, né, e armazenamento desses dados, fazer o roadmap de um projeto. Então, são a sequência de passos para você fazer o projeto. Conhecimento de estatística básica e suas aplicações. Sem estatística, você não consegue gerar insights. É a ferramenta essencial para gerar os insights. Ou seja, como que você aplica as ferramentas da estatística e extrai informação de um amontoado de dados que parece não ter sentido. Você consegue dar sentido a isso se você conhecer as ferramentas da estatística. Capacidade analítica e facilidade em interpretar e apresentar resultados. Então você precisa se comunicar. Se você é uma pessoa tímida, não confunda timidez com dificuldade em comunicação. Pessoas extrovertidas muitas vezes não sabem se comunicar, falam muito, mas não dizem nada. E pessoas tímidas conseguem se comunicar muito bem quando é necessário. Então não confunda a sua característica pessoal com a necessidade de comunicação. Todo mundo pode aprender comunicação, não é questão de personalidade, tá? Experiência prévia com criação e desenvolvimento de algoritmos de machine learning. Então você precisa ter realmente aprendido a treinar algoritmos, medir o desempenho desses algoritmos, entender como ajustar os parâmetros desse algoritmo para dar melhor resultado. Experiência prévia em consumo de dados via APIs. Então você consumir dados de banco de dados, que é através do SQL e também através de APIs. É simples, se você aprendeu Python para ciência de dados, você vai conseguir também coletar dados via APIs, porque faz parte ali do seu aprendizado dentro de programação em Python, tá? E visão de negócio, para entender a necessidade do produto e traduzir em uma solução estratégica utilizando estatística e ou métodos matemáticos. Isso aqui é muito importante e pouca gente realmente sabe como fazer. Quando você sabe muito a técnica e muitas ferramentas, você se torna um especialista. Quando você sabe muito sobre negócio, mas não tem as capacidades, as ferramentas técnicas, você se torna uma pessoa de negócio. Quando você tem as ferramentas necessárias para construir as soluções e você tem a visão de negócio para entender quais soluções devem ser feitas e aonde elas devem ser usadas, você se torna um cientista de dados. E a cola que faz isso é a visão de negócio. Você precisa muito entender como que as empresas funcionam, como que é a curva de crescimento de um produto, como são as curvas de crescimento de uma empresa, quais são os indicadores em cada fase de uma empresa, o que a empresa precisa medir conforme suas metas. Enfim, tudo isso é a cola entre a técnica e a visão de negócio. É isso que torna o cientista de dados tão valioso e é difícil de aprender se você não tiver uma orientação, tá? Mas tudo aqui faz pleno sentido. Lembre-se que a vaga é para júnior, então a experiência necessária aqui é uma experiência que você pode adquirir fazendo portfólio de projetos, você pode adquirir em empresa júnior da sua faculdade, você pode adquirir participando de ONGs, por exemplo, você pode adquirir fazendo freelancer, fazendo projetos pessoais mesmo para colocar no seu portfólio. Tudo isso conta como experiência. Experiência é você ter passado por um processo e ter feito isso na massa. Se você ficar só ouvindo um professor falar e você não botar a mão na massa, você não adquiriu experiência. Muita gente passa por formações de ciência de dados só assistindo aula, sem fazer projetos. E aí você não adquire experiência. Você, na verdade, só assistiu palestras. Você não pôs a mão na massa. Então, experiência é ter feito. Se você tem um bom portfólio de projetos, grandes são as suas chances de entrar nesse mercado, porque precisa que você tenha aqui experiência. Então, uma vaga super bem escrita, super em linha com o cientista de dados júnior. Então, antes de você vir reclamar aqui nos comentários que tem muita coisa, talvez a ciência de dados não seja para você. Talvez você tenha que procurar uma outra coisa. Ciência de dados não é para você se você achou muito isso aqui. É bastante coisa em relação às outras empresas, às outras funções, outras profissões? Mas o salário é muito maior. Obviamente, uma coisa anda com a outra. Quanto mais você sabe usar o que você sabe para resolver problemas, maior o teu salário. Isso é simples. Então, antes de vir reclamar, já dá uma pensada. Talvez a área de dados não seja para você. Você tem que fazer outra coisa, não dados. E agora eu vou mostrar uma outra vaga que ela é muito suspeita, que você precisa tomar muito cuidado. Nessa vaga aqui, a empresa é confidencial, segundo a vaga, e o salário também é o salário a combinar. E aí, quando a gente olha aqui na vaga, você vê o seguinte, ó. O cientista de dados ele é um profissional especialista em analisar dados que possui habilidades técnicas para resolver problemas complexos e identificar tendências a partir das informações extraídas durante o seu trabalho. Até aqui tudo bem. Até aqui realmente, em linhas gerais, é o que o cientista de dados deve fazer. Não está especificado as tarefas nem ferramentas, mas de maneira geral é isso aqui, tá? A sua principal função é extrair informações valiosas de dados armazenados de uma empresa que serão importantes para avaliar a situação atual e traçar estratégias mais assertivas para o futuro. É uma outra forma de escrever a função do cientista de dados ou como o trabalho dele, o resultado do trabalho dele vai impactar na tomada de decisão da empresa. Também até aqui, tudo em linha, certo? O problema é agora.
Conhecimento em Python e R, além de SQL e Excel. Legal. São ferramentas de coleta, manipulação de dados. Beleza, você precisa coletar os dados e manipular esses dados para gerar valor. Até aqui tudo bem. Ferramentas de BI como o Tableau. Legal, o Tableau ele é um concorrente do Power BI. Se você sabe um, você aprende o outro também tranquilamente. Formação superior completa, fundamental inglês para conversação. O problema está aqui, ó. Aonde está a parte da modelagem estatística? Aonde está a parte de treinamento de algoritmos de machine learning? Aonde está a parte de desenvolvimento de análises descritivas para validar hipóteses de negócio? Aonde está aqui a visão de negócio para construir produtos que encaixem dentro do processo da empresa? Falta essa descrição. E aí, olhando pelas ferramentas aqui, a impressão que eu tenho é que é uma vaga para analista. Você vai passar grande parte do tempo trabalhando com Excel e Power BI. E trabalhar com Excel e Power BI não torna você um cientista de dados, torna você um analista de dados. A impressão que eu tenho é que essa empresa ela está fazendo um anúncio para a vaga de cientista, porém, o trabalho que você vai ter, a experiência diária que você vai ter é como analista. E aí a gente volta lá naquele problema. Se você é contratado como cientista, tua carteira assinada como cientista, você diz para as pessoas que você é cientista de dados. Só que quando você for procurar uma próxima empresa e ela querer que você explique os projetos mais relevantes que você fez na ciência de dados, e você dizer que você só fez análise no Excel e fez dashboards bonitos no Power BI, isso não categoriza você como cientista de dados.